aí, galera, tranquilos? A aula de hoje a gente vai falar sobre movimento circular uniforme. Tá? Então vamos falar, esse assunto vem caindo muito nas provas do Enem. Então, antes de a gente resolver as questões lá do finalzinho, que eu preparei para vocês, nós vamos fazer uma revisãozinha sobre o movimento circular uniforme. Ok? Então, bora lá. Então, é o seguinte, olha só. O que nós temos aqui? Movimento circular uniforme, certo? Quando a gente fala em movimento circular uniforme, seria o quê? Quando o termo uniforme quer dizer alguma coisa que se repete. Né? Então, quer dizer, o cara fazendo um círculo, ele dando voltas, não é isso? Onde o módulo da velocidade é constante, tá? Olha, tanto que eu destaquei aqui, ó, velocidade escalar é constante. Tá? Professor, mas velocidade não é grandeza vetorial? Sim. Ok? Quando você fala em grandeza vetorial, você fala em quê? Módulo, direção e sentido, né? Como é que se representa o vetor velocidade? Então, vamos representar aqui no círculo o movimento, ó. Então, você tem uma bolinha aqui, ó. Ela está em movimento. Esse é o sentido de movimento da bolinha, ok? Como é que eu vou representar o vetor velocidade nesse caso? Ele é sempre o quê? Tangente à curva. Ó. Então, você representa o vetor velocidade sempre o quê? Tangente. Não é isso? Então, quer dizer, se eu representar o vetor velocidade nesse ponto, é tangente. Se eu pegar o vetor velocidade, o móvel se encontra nessa posiçãozinha aqui, ó. Tá? Esse é o movimento do móvel. Eu vou representar o vetor velocidade nessa direção e sentido. Tá? Como eu falei lá no começo, que o módulo da velocidade desse movimento tem que ser constante. Por que ele tem que ser constante? Porque o módulo constante, porque está mudando direção e sentido. E nós só temos vetores iguais quando eles possuem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Então, o módulo da velocidade nesse movimento vai ser o quê? Constante. Não esqueçam disso, grandeza vetorial, depende de módulo, direção e sentido, ok? Então, vamos dar uma sequenciazinha aqui, ó. Imagina que esse movimento, essa bolinha, esteja passando pelo ponto P e vai até o ponto O, ok? Então, o que nós temos aqui, ó? Então, ela vai percorrer essa distância no círculo e ela vai abrir esse ângulozinho aqui, ó. Tá? Então, eu vou ter uma relação de distância pelo comprimento S e ângulo pelo ângulo θ. Então, ela vai descrever uma distância, ela vai percorrer uma distância que eu chamei de S e um ângulo que eu chamei de θ, não é isso? A relação entre θ, S e o raio do círculo, eu tenho uma equaçãozinha aqui, ó. θ é igual a S sobre R, ok? Vamos na sequenciazinha aqui, olha só. Quando a gente fala em movimento circular, então, quer dizer, o módulo da velocidade é constante, não é isso? Então, quer dizer, o que vai acontecer? Ele vai ficar girando sempre com a mesma velocidade, não é isso? Então, quer dizer, isso aí vai se repetir, isso aí vai ter um período, isso aí vai ter uma frequência de giro. Então, a gente fala de frequência e período, né? Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que é o período? O período seria o tempo gasto para uma volta completa, tá? Então, quando ele faz isso, que ele dá uma volta completa, aí você fala, que tempo é esse? Ele levou um tempo, não foi? Que tempo seria? Tempo seria um período. Então, o período eu vou relacionar tempo gasto para uma volta completa, tá? Frequência. O que é a frequência do nosso movimento? Seria o seguinte, isso aqui vai ficar girando, ok? Então, quando você diz em frequência, aquilo ali vai ficar girando, né? Aquilo vai ficar girando o tempo todo ali, vai se repetir várias vezes, então tem uma frequência de giro. Como é que a gente calcula essa frequência? Eu tenho uma equaçãozinha aqui, ó. N sobre delta T. Onde o N da equação representa para a gente o número de voltas. Número de voltas no intervalo de tempo. Ó, no intervalo de tempo. Ah, então eu poderia colocar uma unidade, ó, uma unidadezinha para a gente aqui, como voltas por segundo. Não é isso? E no sistema internacional de unidades, o que nós temos? Voltas por segundo, nós temos frequência em Hz, não é isso? Hertz. Então, quer dizer, Hertz representa o quê? Voltas por segundo. Poderia ter rotações por minuto, ó, RPM. Aí eu vou ter que transformar isso para Hertz se eu for trabalhar isso no sistema internacional. RPM para Hertz é só dividir por
60, ok? Então eu conheço o que é o período, que é o tempo gasto para uma volta completa, e frequência é o número de voltas no intervalo de tempo. Vamos para frente aí? Agora o que nós vamos falar? Vamos falar sobre velocidade, não é isso? Velocidade seria o seguinte, ó, quando eu desenhei que ele veio desse ponto até esse, ó, de A até B, ele percorreu uma distância S, que eu chamei de S lá na entrada, ó. Então, ele percorreu uma distância S, não é isso? Abriu um ângulo teto. Qual foi a velocidade nessa linha? Qual foi a velocidade linear? Delta S por delta T. Essa é a equação que a gente vai usar. Só que, quando a gente trabalha com movimento circular uniforme, a gente vai trabalhar para fazer o seguinte, vamos deduzir uma equação para uma volta completa. Então, o cara está dando uma volta, que equaçãozinha que eu vou usar? Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Turma, quando eu falo uma volta, ó, uma volta corresponde a uma abertura de 360 graus, ou 2π, ó, 2π radianos, é isso? Mas quando o cara dá uma volta, que seria um comprimento no círculo, ele anda, o deslocamento dele é de 2πr. Então ele abre um ângulo de quanto? De 2π, e ele percorre uma distância de quanto para uma volta completa? 2πr. Então, vamos deduzir uma equaçãozinha para uma volta completa. Qual é o deslocamento dele em uma volta completa? O comprimento da circunferência, 2πr. E aí, uma volta completa, eu não vou usar ΔT, eu vou usar o quê? Um período. Vamos botar aqui um pouquinho nessa tela aqui, ó. Como frequência N sobre ΔT, eu não poderia dizer o seguinte, olha aqui, ó. N representa o número de voltas. Eu vou ter uma volta. Se eu der uma volta, eu não vou falar em ΔT, eu vou falar de período. Onde você diz, vamos trocar o período pela frequência, ou a frequência é 1 sobre o período, ou o período é igual a 1 sobre a frequência. Grandezas o quê? Inversamente o quê? Proporcionais. Ah, então, professor, é o seguinte, período e frequência são grandezas inversas? São grandezas inversas. Então, se eu tenho aqui velocidade é 2πr sobre o período, estou dividindo pelo período. Qual que é o inverso de dividir pelo período? É multiplicar, é isso? Então, é 2πr vezes quem? Vezes a frequência, ok? Então, eu tenho uma velocidade escalar no movimento circular e uniforme. Velocidade angular, que velocidade é essa? Velocidade do ângulo, não é isso? Aí eu tenho, tanto que eu tenho uma relação, é a variação do ângulo pela variação de quem? Do tempo. Ah, o cara deu uma volta completa. Qual foi o ângulo que ele abriu? Qual é o ângulo que ele descreve? 360 graus, 2π. E qual é o tempo para uma volta completa? Um período. Qual é o inverso do período? É a frequência. Então, 2π vezes quem? Vezes a frequência. Unidade dessa velocidade angular. Ângulo pelo tempo, radianos por segundo. Isso é velocidade angular, ok? Na sequência aqui, ó, eu coloquei polias acopladas, não é isso? Então, o primeiro esquema nosso aqui, dá para perceber o seguinte, eu tenho um eixo comum os dois, e isso aqui está girando, tá? Então, isso aqui fica girando, então, nesse caso, o que nós temos aqui, ó? O que é a velocidade angular? Velocidade angular é o ângulo que ele descreve no intervalo do quê? De tempo. Vocês concordam comigo se essa primeira aqui, que é a menor, segunda que eu estou considerando que é a maior, se isso aqui estiver girando, o que nós temos aqui nesse caso? Eles vão ter o quê? Eles vão dar a mesma volta no mesmo tempo, então eles vão ter o mesmo quê? Período. Então, estão girando juntos, então o período da primeira é igual ao período de quem? Da segunda. Quando essa primeira aqui der uma volta, a segunda também deu uma volta. Quando a primeira der 10 voltas, a segunda também deu 10 voltas ao mesmo tempo. Então eles possuem a mesma o quê? Frequência. Então a frequência da primeira é igual à frequência da segunda. E quem depende do período? Quem depende da frequência? Velocidade o quê? Angular. Então o angular da primeira é igual ao angular da segunda. Ó, tá? Então quando você tiver... São dois discos, duas polias, estão ligadas no mesmo eixo, então elas possuem a mesma velocidade, o quê? Angular, ok? Agora vamos dar uma olhada aqui, ó, que parece uma situaçãozinha de bicicleta, não é isso?
Duas polias, ó, polia 1, polia 2, certo? E eles estão ligados através de uma correia, tá? Considerando que não haja escorregamento, o que nós vamos considerar aqui? É o seguinte, ó. Pega dois pontos, ponto 1, ponto 2, tá? Ponto 1 na menor, ponto 2 na maior, e nós vamos afirmar o seguinte, que a velocidade linear da primeira tem que ser igual à velocidade da segunda. Vamos montar uma equaçãozinha aqui, como é que calcula a velocidade? Posso usar 2π, R1, frequência 1. O que é 2π, R1, frequência 1? Seria a velocidade da primeira, não é isso? Professor, o que seria o R1? Seria o raio da primeira. Essa distânciazinha aqui, ó, raio 1. Tá? Frequência 1, a frequência de giro da primeira. Então, V2 seria o que para nós? 2π, raio da segunda, frequência da segunda, não é isso? Cancela aqui 2π, ó, 2π, cancela com 2π. Aí eu tenho uma equação que R1, F1 é igual a quem? R2, F2, não é isso? Então, o que quer dizer essa equaçãozinha para nós? O produto da primeira é igual ao produto da segunda. Duas grandezas, o quê? Inversamente, o quê? Proporcionais. Sendo que as velocidades V1 e V2 sejam iguais, nós temos o quê? Que raio e frequência são grandezas inversamente proporcionais. Então, o que seria grandezas inversas? Maior raio, menor frequência de giro. Ó, ok? Frequência no inverso do período, quanto menor a frequência, maior quem é o período. Grandeza o quê? Inversamente proporcionais. Ok? Eu coloquei aqui, ó, uma bicicleta, né? Uma bicicleta não muito moderna, tá? Mas aqui eu vou representar o que a gente acabou de falar. Vamos marcar aqui, olha só. Vou chamar isso aqui de ponto 1, tá? Ponto da coroa. Aí eu tenho um ponto 2, que seria quem? A catraca. E um ponto 3 lá no pneu, lá na roda, ó. Ok? Olha lá. E aí eu tenho uma corrente ligando as duas. Então são polias acopladas, não é isso? Vamos lá? Então o que eu posso falar do ponto 1 em relação ao ponto 2? Que a velocidade da primeira tem que ser igual à velocidade de quem da segunda. Não é isso? Velocidades iguais, não é isso? Aí nós chegamos numa equaçãozinha, que R1, frequência 1, tem que ser igual a quem? R2, frequência 2. Lembrando que são grandezas inversamente proporcionais. Então dá para perceber que a catraca tem um raio menor que a coroa. Então a frequência de giro da catraca vai ser maior nesse caso, porque são grandezas inversas. Mas se eu comparar, ó, se eu comparar o 2 e o 3, à medida que a catraca está girando, a roda está girando junto. Então seria aquela situaçãozinha que elas estão acopladas no mesmo eixo. Então eu posso dizer que a angular de 2 é igual a quem? Angular de 3. Ó, e daqui, ó, a gente pode responder as questões, ó. Angular de 2 igual a angular de 3, certo? E a velocidade escalar de 1 é igual à velocidade de 2, ó. Ok? Tá? Só para a gente dar uma lembradinha. Então eu tenho ponto 1, ponto 2, ponto 3, V1 igual a V2 e ômega 2 é igual a ômega 3, onde o ômega representa a nossa velocidade angular. Certinho? Então é o seguinte, então, para encerrar a nossa aula aqui, eu preparei uma questãozinha, peguei uma questão de 2013 do Enem, onde ele diz o seguinte: para serrar ossos e carnes congeladas, um açougueiro utiliza uma serra de fita que possui 3 polias e um motor. O equipamento pode ser montado de duas formas diferentes. Ele deu a opção P e a opção Q, né? Por questão de segurança, é necessário que a serra possua menor velocidade linear. Vamos destacar isso aqui? Menor velocidade linear. Ok? Olha lá. Por qual motivo o açougueiro deve optar e qual a justificativa dessa opção, né? O que ele busca? Vamos dar uma olhada aqui? Ó, você tem a serra de fita aqui, ó. Essa serra aqui, ó. Ele quer o seguinte, ele fez a ligação, essa ligaçãozinha, e fez essa aqui com a polia 2, ó. Ó. Então isso aqui vai girar a serra, vai cortar o osso, não é isso? Então o que ele está pegando? Ele está pegando o raio maior e está pegando o raio menor. Quando ele pega a montagem P, o que ele está utilizando? Não é a polia 3, não tem um raio maior? E quando ele pega a polia 2, ele está utilizando o quê? Um raio menor, não é isso? O que nós temos ali?
nós temos qual situação? Nós temos dois discos acoplados no mesmo eixo, né? Porque eles estão girando juntos. A única opção que ele está mudando é passando da polia 1, da polia 2 para a polia 3, ligado ao motor. Ó. Tá? Então, o que nós temos aí nessa situaçãozinha? Que a velocidade angular da polia 2 é igual à velocidade angular da polia 3. Não é isso? Porque elas vão girar juntos. Não é? Então, quer dizer, quando o cara diz velocidade angular, nós temos uma relaçãozinha que é assim, ó, que o V é igual a ômega R. Ó, que é uma relação de velocidade escalar com a velocidade angular. Tá isso? Então, pelo que a gente percebeu, da polia 2 e a polia 3, esse valor aqui, ó, como a angular é igual, esse valor aqui vai ser uma constante para a gente. Então, se eu isolar essa constante, o ômega seria a minha constante, ômega é igual a V sobre R. Aí nós temos aqui uma situaçãozinha. Sendo o ômega constante, velocidade e raio, grandezas diretamente proporcionais. Então, o que ele busca? Ele busca a menor velocidade. Então, eu tenho que pegar aqui o menor raio. E onde é que ele está usando o menor raio? Na montagem o quê? A montagem que ele utiliza a polia 2. Tá? Vamos dar uma olhada aqui nas alternativas. Eu vou utilizar a montagem que? Correto. Não é isso? Ó, até esse ponto ela está correto. Pois a polia 1 e 3 giram com velocidades iguais. É isso que nós temos aqui. 1 e 3. Vamos ver a situação. Ó. 1 e 3. O que eles possuem? A mesma velocidade, não é isso? V1 igual a quem? A V3. Aí nós chegamos lá que R1, F1 tem que ser igual a quem? R3, F3. Não é isso aqui? Raio e frequência, grandezas inversamente o quê? Proporcionais. Olha o que ele diz lá. Opa, vamos passar para frente. O que ele diz lá? Ó, escolhemos a montagem que 1 e 3 giram com velocidades lineares iguais, correto, ó, velocidades iguais, né? E o que vai acontecer? Velocidades iguais em pontos periféricos, e a que tiver maior raio terá a menor frequência. Maior raio, menor frequência, porque são grandezas o quê? Inversamente proporcionais. A alternativa correta, a alternativa o quê? Alternativa A. Certinho? Então, galera, a próxima questão, ele vai falar sobre um pouquinho, continua sendo o nosso movimento circular, tá? Só que aí ele vai falar sobre aceleração tangencial. E na questão eu já faço uma revisãozinha sobre aceleração tangencial, ok? Vamos lá para a próxima questãozinha. Então, em 2014, vamos lá. O professor utiliza essa história em quadrinhos para discutir com os estudantes o movimento de satélites. Nesse sentido, pede a ele que analisem o movimento do coelhinho, considerando que o modo da velocidade seja constante. Ó, turma, toda vez que ele traz essa informação de velocidade constante, tá? A gente tem que tomar sempre cuidado, porque isso aqui ajuda a gente a resolver a questão. Velocidade constante, círculo. Então nós temos o quê? Um movimento circular o quê? E uniforme. Movimento circular uniforme. Ok? Então vamos lá para a situaçãozinha. Então o que ela fez? Ela jogou, lançou o coelhinho, tá? Teve a historinha, não é isso? Aí o que aconteceu? Percebeu que o coelhinho deu uma volta no planeta e ele voltou, quer dizer, seria uma órbita, não é isso? Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Desprezando a existência de força dissipativa, o vetor aceleração tangencial. Ó, vou comentar rapidinho aqui, ó. Todo movimento circular, turma, ó. Todo movimento em curva, obrigatoriamente, tem que existir uma força apontando para o centro. Força o quê? Centrípeta. Obrigatoriamente, tá? Não tem como o cara fazer curva e não ter força centrípeta, não ter uma resultante centrípeta. De acordo com a segunda lei de Newton, se você tem força apontando para o centro, você tem uma aceleração apontando para o centro. Chamada aceleração o quê? Centrípeta. Lembrar que a aceleração também é vetor, força é vetor. Tá? Então a aceleração centrípeta, pessoal, é o seguinte,
ela não vai alterar o valor da velocidade, ela só vai simplesmente alterar a direção do vetor. Tá? Então, se tiver aceleração centrípeta, o valor da velocidade escalar não se altera. Então, nesse movimento, o modo da velocidade é o quê? O modo desse vetor vai ser constante. Agora, se eu tiver uma aceleração tangencial, ó, vou representar aqui, ó. Se eu tiver uma aceleração tangencial, ok? Como é que você representa o vetor velocidade numa curva? Sempre o quê? Tangente. Agora, você imagina que você tem uma aceleração no mesmo sentido do movimento. E aí, o que vai acontecer quando você aplica uma força que vai provocar essa aceleração no mesmo sentido do movimento? Vai aumentar essa velocidade. Tá? Se eu aplicasse uma força tangencial contrária ao movimento, ia diminuir essa velocidade. Então é o seguinte, a aceleração tangencial, ela é responsável pela variação do valor da velocidade. Entendeu? Então ela vai ser responsável para variar o vetor, velocidade em módulo. Ok? Então, quer dizer, o que ele está cobrando para a gente aqui? Ele está cobrando justamente a aceleração tangencial. O que ela vai fazer? Ela vai alterar o vetor velocidade. Ele já não falou para a gente que é um movimento circular uniforme. Eu não posso ter alteração no valor da velocidade, no módulo. Então, vai existir aceleração tangencial? Não existe, tá? Porque a aceleração tangencial varia o valor da velocidade, varia o módulo. Então, a resposta correta seria a alternativa A, onde a aceleração tangencial não existe. Ok? Certo? Então, galera, é o seguinte. Então, a gente revisou, falou sobre o movimento circular, falou sobre força centrípeta, aceleração centrípeta, as equações do movimento circular. Tá? Fechamos com a aceleração tangencial, que é responsável para variar o valor da velocidade. Centrípeta só desvia, não altera o valor. Tá? E na próxima aula a gente vai falar sobre hidrostática, falar um pouco de empuxo, densidade e pressão. Até a próxima aí, galera.